antes do vídeo começar, eu queria apresentar pra vocês o patrocinador recorrente aqui desse canal, a Yahaha Studio. Yahaha Studio é um patrocinador que tá sempre ajudando a gente aqui no canal e eu gosto bastante de falar deles porque eles são uma plataforma de criação de conteúdo. Na Yahaha Studio você consegue criar os seus próprios jogos e publicar eles na plataforma. Ela é uma forma muito acessível de você conseguir se aventurar pelo esse mundo da criação de jogos, mesmo que você não tenha qualquer tipo de experiência nessa área ou experiências em criar jogos online. A Yahaha te oferece uma biblioteca com milhares de componentes diferentes para você poder brincar, incluindo bibliotecas com milhares de assets diferentes que você pode usar, e com isso você pode criar os seus jogos e publicar na plataforma para todo mundo que acessa a Yahaha conseguir jogar, incluindo seus amigos. Com Yahaha você consegue mexer em muito como seu jogo vai ser, e isso de uma forma muito acessível, onde você não fica muito perdido pelos menus que tem lá. Fazer coisas como adicionar sons dentro do jogo, mudar a cor do céu, colocar luzes, adicionar NPCs e até colocar uma tela que compartilha coisas do YouTube é extremamente fácil de se fazer dentro dessa plataforma. Para adicionar, por exemplo, os NPCs dentro desse jogo, é só você clicar na biblioteca de assets, escolher o NPC que você quer colocar, depois mexer no todo o comportamento dele, colocando quanta vida você quer que ele tenha, assim como quanto dano e por aí vai. E se você quiser se aprofundar ainda mais em como se cria jogos dentro da Yahaha, dentro do canal do YouTube da Yahaha, assim como as lives que acontecem na Twitch, eles fazem diversos vídeos ensinando e mostrando funções do próprio estúdio, que te ensinam como que você pode usar toda a sua criatividade, assim como todas as ferramentas que eles te propõem para criar a melhor experiência que você puder. Eles ensinam também você que acabou de começar a mexer na plataforma como se familiarizar com ela, com todos os botões, todas as funções, para você conseguir se divertir enquanto você cria coisa. Então, se você se interessou por tudo isso, dá uma olhada aqui no link da descrição, vai estar todos os links da Yahaha lá, e de quebra você vai estar dando uma ajudinha aqui pro canal, beleza? Muito obrigado, Yahaha, por estar patrocinando mais um vídeo aqui pro canal, e vamos pro vídeo. Então, tem esse jogo chamado The Day Before. Ele foi anunciado uns anos atrás, com todo mundo prestando bastante atenção em conferências de jogos. The Day Before era o clássico jogo de sobrevivência zumbi e exploração em que você tinha um mundo aberto pra você poder explorar e sobreviver. Só que diferente da montanha de jogos de zumbi que existiram antes desse jogo, ele parecia que pegava tudo que tinha de melhor nesses jogos e juntava em um produto só. The Day Before deu muito certo porque é muito legal de você pegar e você revisitar esse conceito, porque é um conceito interessante. E no final, ninguém que fez isso conseguiu fazer direito. O mais próximo que a gente tem de um sucesso de um jogo de zumbi e sobrevivência é DayZ, e eu preciso de um vídeo inteiro pra explicar o porquê que esse jogo deu errado. Então, o tempo passou. Datas e datas, promessas e gameplays, e jogo isso, jogo aquilo, o jogo vai lançar essa data, o jogo vai lançar essa data, e nada dele lançar de verdade. Era sempre aquele tipo de trailer que era uma amostragem de como o jogo vai ser quando ele lançar, e na verdade nunca lançava o jogo de verdade e nem mostrava gameplay real, só essas gameplays que, você já sabe, elas não são reais. Ninguém acredita mais nisso. A partir de um tempo as pessoas começaram a desconfiar do que seria a gameplay desse jogo, porque todo trailer que saía desse jogo tinha a mesma gameplay colocada em espaços diferentes, mas era a mesma coisa toda vez. Você tinha o carro que andava na terra, o carro que andava na cidade, o carro que andava no interior, mas nunca nada além desse tipo de coisa. Isso tudo começou a coçar na cabeça das pessoas que estavam acompanhando o desenvolvimento desse jogo, porque toda vez que chegava perto de alguma data importante pra esse jogo, ou ele era adiado ou alguma outra desculpa era dada, alguma coisa sempre acontecia. Um dos últimos motivos de adiamento desse jogo, que foi já quando ninguém mais acreditava que ele ia sair de verdade, foi quando eles disseram que alguém tinha dado copyright no nome The Day Before e eles não conseguiriam mais usar pra vender jogo com esse nome. Eles disseram também que eles não tinham conhecimento que eles precisavam fazer isso, só que isso também não bate por um motivo. A empresa que estava por trás desse jogo também desenvolveu Prop Night, que é um outro jogo que foi desenvolvido por eles e que tem copyright ativado. Eles sabiam desde o princípio como é que fazia, mas por algum motivo não fizeram. Isso aqui não é como um golpe comum no mundo dos jogos, um golpe que foi feito para tirar o máximo de dinheiro de pessoas que acreditaram que o jogo ia ser lançado e depois sumir do mapa completamente. Porque a realidade é que para ser um golpe de internet, eles precisam ter alguma forma de você ganhar dinheiro, e aqui vai a parte mais intrigante. Eles não ganharam. Nunca existiu uma única forma de você apoiar os criadores de The Day Before. Ele simplesmente foi anunciado, foi muito hypado, todo mundo comprou a ideia do jogo, mas o jogo parece que nunca existiu. Isso que puxou minha atenção pra esse caso quando eu li sobre ele pela primeira vez, porque que tipo de golpe de internet é esse que não lucra em cima e na verdade só cria hype em cima de uma coisa que não existe? Qual que era a finalidade deles em criar um projeto que simplesmente não existia? O que aconteceu com The Day Before? E foi isso que eu encontrei. O estúdio por trás do jogo The Day Before se chama Fantastic, sendo a desenvolvedora que também trabalha junto com eles, chamado Mytona. Mytona é uma desenvolvedora de jogos russa que antes de mexer com jogos de computador, eles fizeram de cerca de 2 outros jogos para celular, o que não tem muito o que se falar sobre, são jogos de celular, eles nunca são muito complexos, são sempre joguinhos bobinhos para passar o tempo, só que incrivelmente nos anos de 2020 e 2021 eles fizeram saltos gigantescos, lançando 2 jogos para Steam. Um jogo chamado Prop Night, que é um estilo de Dead by Daylight misturado com Prop Night do Garry's Mod, onde as pessoas fugiam de um assassino e faziam tarefas no meio das partidas para poder conseguir
conseguir escapar e ganhar pontos, e ao mesmo tempo que esse jogo era lançado, The Day Before tinha sido anunciado. Por mais que eles estivessem trabalhando em 2 jogos ao mesmo tempo, isso é uma coisa meio comum de toda desenvolvedora, eles nunca estão trabalhando em um só projeto, e esses projetos são meio que divididos em quantidade de esforço, uma vez que também um jogo ser anunciado não necessariamente quer dizer que as pessoas estão trabalhando muito nele. A Maitona ficou encarregada de ser a publisher desses jogos, enquanto quem trabalhava de verdade nela era o estúdio chamado Fantastic. Esse estúdio teve 2 jogos na Steam que tiveram um certo sucesso, um certo ponto, sendo um deles chamado The Wide Age e o segundo, o Prop Night. Mas tanto esse quanto o outro jogo deles são jogos reais que existem, que foram desenvolvidos. O que não quer dizer que eles estejam numa boa condição. Esses 2 jogos hoje em dia você pode considerar que são meio que mortos. Prop Night acabou caindo no esquecimento porque, por mais que seja uma ideia inovadora e interessante de você se jogar, o fato de o jogo custar até que relativamente caro para ser um jogo multiplayer que precisa muito de jogadores acabou matando o jogo. Ele ficou meio que esquecido. The Wild Age, por outro lado, parecia que teve um sucesso normal e saudável até certo ponto, uma vez que todas as reviews negativas sobre esse jogo são sobre a gameplay e aspectos do próprio jogo que não cabem aqui a ser falado. Mas a parte dos 2 ter sido abandonados aconteceu, e eu acho que eu sei exatamente qual que foi o motivo disso ter acontecido. Na época que as notícias sobre The Day Before começaram a ser faladas e o jogo começou a hypar pela toda a comunidade gamer que existia, os desenvolvedores parece que realmente voltaram toda a atenção que eles tinham pra dentro desse jogo, porque talvez ele tava precisando. E em consequência disso, hoje em dia, se você for olhar pra esses jogos, eles estão praticamente abandonados. Um jogo constante como o Prop Night recebeu a última atualização deles há 3 meses atrás. É bem preocupante. E é claro, por mais que isso não seja uma prática muito legal, você abandonar a parte do jogo pra dar atenção maior, isso acontece pra caramba na indústria, porque existe prioridade na hora de fazer esse tipo de coisa. Só que como a gente sabe com o resultado desse jogo, essa dedicação talvez não tenha valido de muita coisa. Porque mesmo com o estúdio inteiro trabalhando nesse jogo, não foi o suficiente. Não é incomum da gente ver hoje em dia jogos que dão passos muito maiores do que a perna deles e acabam tomando tropeços gigantescos. Uma visão clara de um jogo que deu um passo maior do que a perna é justamente quando você vê lançamentos de jogos que estão completamente quebrados e completamente lotados de bugs e coisas que atrapalham a gameplay dele de uma forma imensa. Coisas removidas do jogo original também podem ser sinais de jogos que deram um passo maior do que a perna, porque você não pode simplesmente sair prometendo todo tipo de coisa no seu jogo se você nem sabe se é possível fazer esse tipo de coisa no espaço que você tem, e é aí que tá o ponto. Esse tipo de jogo é uma visão muito clara de quando alguém pega uma tarefa muito absurda, tipo criar um MMORPG de mundo aberto e apocalipse zumbi, e coloca num espaço muito curto de tempo pra muitas poucas pessoas trabalharem em cima disso. O resultado é que esse jogo que você tá querendo é simplesmente impossível de existir. E por incrível que pareça, é difícil de você não deduzir que esse aqui é o caso. Quando eu ouvi falar desse jogo, eu lembrei muito de Dead Island 2, que foi um jogo absurdamente aguardado, que foi anunciado em 2014, exatamente 9 anos atrás, e as pessoas esperaram e esperaram muito por esse jogo que prometia muita coisa e simplesmente não entregou nada até hoje. O jogo já tinha sido completamente conturbado no primeiro, e com a notícia de que o segundo ia sair, mas posteriormente todas as mecânicas desse jogo sendo transferidas para um sucessor espiritual do jogo, meio que passou uma mensagem pra todo mundo de que esse jogo nunca sairia. Até que ele foi anunciado que ia sair em abril de 2023, 9 anos depois que ele foi esquecido. E sei lá se isso vai ser bom, mas tá bom. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente por um jogo não ter existido, ele é um jogo que quis roubar, que quis fazer o mal das pessoas, mas eu acho que ele é um jogo pretensioso e irreal demais. Quando você vai planejar e fazer um jogo, a primeira coisa e a mais importante que você precisa ter é pé no chão. Você precisa ter a completa noção de quais são as limitações que você tem fazendo esse jogo e o que você consegue fazer com essas limitações. Tempo é uma coisa muito importante, ela precisa ser usada com inteligência, senão você cria um The Day Before. Para pensar em exatamente qual que era a ideia desse jogo. A ideia desse jogo era ser um MMO, mundo aberto de apocalipse zumbi, completamente explorável. Isso é uma tarefa absolutamente gigante para você se colocar em cima de um jogo sendo produzido por uma desenvolvedora indie, que reflete em por que não tem nada sobre esse jogo até hoje. Porque fazer o básico já é muita coisa. Só que tudo tem limite. Uma coisa que assim que eu bati o olho pela primeira vez nesse jogo, eu parei pra pensar e realmente se confirmou ser verdade, é que esse jogo pega muito asset de lojas como a própria Unreal Store, que é uma prática que existe dentro da indústria. Muitas empresas, na hora de poupar tempo sem precisar criar modelos, eles compram pacotes desses modelos pra poder inserir no jogo. Muitos jogos famosos que você conhece usavam isso, mas pegar essas coisas dentro da loja da Unreal e fazer um trailer de 10 minutos de gameplay, onde a maioria das coisas que estavam dentro dessa gameplay são coisas que vieram da loja da Unreal, mostra bastante de como tá o estado desse jogo. Esse tipo de prática e pegar coisa de loja é completamente normal. O que não é normal é um jogo que tá sendo desenvolvido teoricamente há 4 anos só ter coisas que foram pegas da Unreal Engine pra mostrar. E adivinha só?
dá pra piorar. Uma dezena de imagens, trailers e tudo que você pode imaginar de imagens sobre esse jogo é uma inspiração em trailers de COD, em trailers de The Last of Us, em Resident Evil, em The Division. Parece que esses caras que ficaram fazendo esse jogo ficaram muito tempo só mexendo em coisas de trás que não realmente importavam muito pro jogo, e quando eles perceberam que eram pra ter muita coisa, eles começaram a pegar um monte de coisa de outros jogos pra tentar montar um mínimo de gameplay e mostrar pra galera que tá acontecendo alguma coisa com o jogo deles. Quando, na verdade, eles ainda estão mexendo no básico, ou sequer estão mexendo em alguma coisa. A única coisa que realmente me desprende que esse jogo não é um golpe, um scam ferrado pra poder tirar dinheiro dos outros, é que eles realmente não ganharam dinheiro nenhum com o jogo. Eles só meio que gastaram tempo e recurso. Por um lado, eu consigo ver um desenvolvedor indie olhando pra um escopo de um jogo que eles queriam fazer e percebendo que o jogo é muito areia pro caminhão deles e depois ficando desesperado e tentando fazer qualquer coisa pra tentar trazer algum tipo de gameplay pra esse jogo, mas pelo outro, eu não confio tanto na humanidade assim pra achar que as pessoas são tão inocentes no ponto de realmente isso tudo ser só, os desenvolvedores felizinhos que estavam tentando fazer um jogo legal. E por mais que seja uma decepção gigantesca a gente olhar um desses projetos que tinham muito potencial indo completamente por ralo, é pelo menos legal de saber que eles não prejudicaram ninguém nesse processo. Nessa de você pegar um trailer ou outro pra poder tentar agilizar um processo, ou pra simplesmente surfar no hype desse tipo de coisa mesmo, se destruiu a reputação do seu jogo inteiro e ninguém nunca vai comprar esse negócio se ele tiver a má reputação de parecer um golpe, mesmo que não seja. The Day Before era pra ter aquela mesma fórmula interessante, mas mal executada de 300 outros títulos de zumbi, mas acabou se juntando a eles como o jogo de zumbi mais promissor que nunca existiu. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever, que isso me ajuda demais aqui no canal. Muito obrigado aos membros por apoiarem financeiramente aqui o canal, e eu acho que eu vou ficando por aqui. Até mais.